Então, pessoal, estava comentando aqui, bom dia para todos. A gente vai fazer uma prova segunda-feira, tá? E o assunto vai até a aula de hoje. Tá? Ao final, vou fazer uma revisãozinha rápida para orientar vocês. Mas a prova vai ser da seguinte maneira: eu vou preparar a prova, né? E vou mandar ela pelo WhatsApp. E aí vocês vão fazer, 9 horas eu vou disponibilizar a prova e vocês fazem e me mandam pelo mesmo, ou pelo meu WhatsApp particular, para um ficar olhando a prova do outro, é melhor, né? E, e aí eu dou a nota de vocês. Professor, será que não dava pra gente fazer na quarta? Porque o senhor deu bastante coisa assim. Segundo, a gente tem que tragar trabalho do Yuri, que é grande. Quarta-feira, para mim tanto faz. Mas o senhor continuava outra matéria já segunda e a gente tinha mais tempo um pouquinho, eu acho. Tá bom, vocês decidem aí. É uma democracia. Eu acho que a turma Então, acho que fica melhor quarta mesmo. tá bom. Então fica para quarta, tá? Então, vai ser assim, a prova... Vamos falar depois da... Agora eu faço uma pouquinho da prova, e aí vocês... Tudo vai ser... Vou passar ela, você faz em casa a prova e depois me manda pelo WhatsApp. Então, nesse dia da prova, eu não vou nem abrir vídeo, tá? 9 horas eu mando a prova, no Zap vocês fazem, no tempo da aula. Não for 10h30, 11 horas, vocês mandam de volta para mim. Tá? Bom, deixa eu começar a nossa aula. Então, ficou para quarta-feira e segunda-feira aula normal, tá? Bom, então, assim, eu parei muito bem aqui nessa outra imagem, né? Os focos das estruturas e tal. E falar do cabeça de amarração do navio. Né? Então, todo porto ele tem um sistema de amarração, que são os cabeços de amarração. O sistema mais tradicional de amarração de navio é esse que vocês estão vendo na tela. Tá? É o lançante de proa. Vou ativar minha canetinha aqui. Agora. Esse aqui é o lançante de proa, né? O lançante auxiliar de proa, que é o 2. O spring de proa, o 3. O través é o 4. O lançante auxiliar de popa é o 5. O lançante de popa é o 7. E o 6 é o spring de popa. Tá? Então, se você reparar, o navio, dessa maneira, ele fica totalmente amarrado. Né? Não tem como fugir, no caso de uma corrente para um lado, uma corrente para o outro, ele fica sempre bem amarradinho aí no cabo. Aqui mais para dentro. Felipe. Então, você tem essa amarração, que é a amarração mais correta e mais tradicional. Não que você vá no porto e veja outra amarração. Pelo menos os lançantes de proa e popa eles vão ter que estar. E o través, né? Então, você pode encontrar uma forma ou outra de amarrar, mas a tradicional, a recomendada é essa que está aí para vocês verem. Isso para navios de grande porte, né? Barcos menores não precisam. Bom, esse espaçamento do cabeço, a França usa de em torno de 20 a 25 metros, e na Alemanha 20 metros, de um cabeço para o outro. Aqui em Belém, a distância ela é até menor no Porto de Belém, ela chega a 15 metros. Tá? Mas isso é função da largura do navio. Tá? A gente vai ver já a proporção do afastamento entre os cabeços. Aqui vocês vão estar vendo aqui na imagem vários cabeços de amarração, tá? Que vocês podem encontrar nos portos. Tem cabeças de desengate rápido, que é o caso deste aqui. Vou ativar minha caneta de novo.
Toda vez que eu saio, ela sai do ar. Esse cabeça aqui é o cabeça de desengate rápido. Ele é colocado mais em portos. Você está vendo que ele está num dolphin de amarração. Ó. Tem outro dolphin bem aqui e ele está aqui. Observa que legal essa foto do dolphin, porque ela mostra o dolphin com a estaca inclinada, tá vendo? Essa estaca inclinada, ela não é para porque cravaram errado a estaca, ela é inclinada de propósito, para combater os esforços horizontais que a marra faz no cabeço. Então, a tendência do navio é puxar esse cabeço. Né? Então, o dolphin de amarração, esse aqui ele pega o través, né? Esse dolphin daqui. Então, a finalidade dele é justamente combater o esforço horizontal. Por isso que ele tem a inclinação da estaca, para ele dar mais resistência. Tá? Inclusive, quando a gente vai fazer esses feixes de estaca para atracar balsa aqui na região, eu vejo muito o cara cravar o feixe assim, ó, reto. Né? Põe uma fita de aço e crava reto. Isso é ruim. O certo seria cravar o feixe assim, ó, e unir aqui em cima. E aberto, a estaca aberta, ela tem mais resistência contra os esforços horizontais. E o que acontece numa batida é justamente o esforço horizontal, né, não vertical. Então, um dolphin com a estaca inclinada, ela tem uma resistência muito maior do que uma estaca vertical. Tá? Só para lembrar vocês disso. E de estar usando isso toda hora. Vocês pensam, pô, isso aqui é só coisa para engenharia civil e cravação de estaca. Não. Nós, agora, na construção da ponte da alça viária, a reconstrução da ponte do Moju, a gente teve que fazer um sistema de proteção na travessia das balsas. Então, a balsa, na hora dela atracar, ela se apoiava nos dolphins. Né? Então, a gente fez, por exemplo, vou tentar desenhar aqui nessa imagem. A rampa estava aqui, né? E a gente fez os feixes de estaca de um lado e do outro, para a balsa encaixar aqui no meio. Esses feixes foram de estacas inclinadas. Tá? Claro que era de madeira, mas era inclinado, para poder resistir os esforços horizontais. E vocês, assim, o que aconteceu lá, que no final já da travessia, já isso durou 6 meses, de tanto levar cacetada, esses feixes já estavam quase todos destruídos. Se demorasse mais 6 meses, eu acredito que teria que substituir ou reforçar aqueles feixes de estaca. De tanto impacto que ele sofre com as manobras. Bom, então, qual é a função do desengate rápido deste cabeça aqui? Que é o mais diferente. Ele fica geralmente em terminais de combustível ou terminais de grãos, tipo soja, milho. Tá? Mas por que a necessidade? Porque caso o navio venha a pegar fogo, o gerente portuário, o operador portuário, ele aperta um botão e solta o navio do cais, evitando com que o navio propague fogo e destrua o porto. Tá? Então, para isso que tem o desengate rápido. Aí solta o navio é levado para afasta ele do cais e lá se faz o combate ao incêndio. Faz ele fora do cais. Uma maneira de controlar o fogo, deixar o fogo sobre o navio. Mas, assim, por que eu falei a soja, o milho, como cargas inflamáveis? Aparentemente, elas não são inflamáveis, né? Mas elas são inflamáveis. E os armazéns que mais pegam fogo nem é o de combustível, é o de soja, milho. Porque, não sei se vocês repararam, mas quando você joga soja, um grão no navio, ele sobe uma poeirazinha. Tem aquela poeira no ar. No armazém acontece a mesma coisa. Então, se sai uma fagulha, um curto elétrico, sai uma faísca, o armazém todo pode pegar fogo em alguns minutos. Por quê? Porque o ar está cheio de pó, aquele tipo um pó de madeira, fica no ar. Na hora que sai a centelha, aquele ar pega fogo e, logicamente, toca fogo em todo o armazém. Por isso que a soja
Peraí, estão me ligando aqui para ele. Alô? Oi? Oi, Patrícia. Hum, tá, melhor geral. Daqui a... Não, 35, né? Tá, só agora um pouquinho que eu estou dando aula, daqui a pouco eu faço isso, tá? Tá bom, tá legal. Então, o cabeça de desengate rápido é para isso. Então, essas cargas, elas pegam muito fogo. Inclusive, outra carga que pega fogo é o açúcar também, né? Ela é bem inflamável. Aqui no Pará a gente não tem, nunca teve esse problema, mas em Santos, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver diversos acidentes com fogo nesses armazéns de soja, milho, açúcar, justamente porque no ar ficam essas partículas de suspensão. Tá? Então, todo armazém de soja ele tem que ter um sistema para sugar essas partículas do ar, para não ficar e sofrer essa possibilidade de incêndio. Tá? Então, cabeça de desengate rápido é mais para isso, é para soltar o navio de maneira imediata. Não existe cabeça de engate rápido, é só desengate rápido, tá? Então, justamente para poder soltar o navio. Tá? E tem vários tipos de cabeça de amarração. Estão vendo aí na imagem, né? Assim como tem vários tipos de âncora, tem vários tipos de cabeça de amarração. Quanto maior o porte do navio, maior o porte do cabeça. Esse aqui, ó, é mais para lancha, embarcações pequenas. Já esse aqui é para navio de maior porte, esse. Então, cada um tem a sua aplicação. Esses cabeças que vocês estão vendo aí, eles estão parafusados no chão, né? Mas o ideal é que eles estejam chumbados no chão. Né? Por exemplo, o Porto de Belém, o cabeça é mais ou menos assim, ó. E só aparece a pontinha dele, né? Aparece a pontinha, mas ele tem uma raiz imensa que vai lá para dentro do caixa, justamente para aguentar o puxão do navio. Vou botar mais um para dentro aqui, peraí. A Jamile. Jamile estava dormindo. Bom, esse cabeça, olha só, mais uma imagem de um cabeça já com o navio amarrado, né? Já com o cabo do navio amarrado. Você sabe por que o navio tem essa roda bem aqui, ó? Peraí. Essa rodinha. Peraí. Ó, essa rodinha bem aqui no cabo, você nunca repararam isso? Ninguém vai me dar uma resposta? Para que o navio tem essa rodinha no cabo? É uma espécie de batedor, não sei, não sei. Não, isso aí é o seguinte, é uma chapinha que eles colocam, geralmente ela é circular, para evitar que rato entre no navio. Caramba, nunca ia imaginar isso. Para evitar que rato entre no navio. Porque você sabe que um terminal de soja, né, milho, trigo, tem muito roedor, né? Fica no porto e tal. E o rato ele sobe pela corda, né, pelo cabo, e entra no navio. Então eles colocam nos cabos essa coisa meio que redonda, justamente para evitar que o rato entre no navio. Tá? São detalhes assim, quando a gente vai num porto, porque vocês não estão acostumados a ir em porto por aí. Né? Todo ano a gente faz uma visita lá à Vila do Conde, nessa matéria de portos. Infelizmente, com a pandemia, a gente não vai poder ir lá, né? Mas não sei se no segundo semestre se já vai estar mais tranquilo, mas enfim. Mas isso é por causa do rato, para ele não entrar no navio. Ele vem pelo cabeça, ele sobe, vai por cima do tubo e entra no navio. Esse cabeça é do Porto de Belém, tá?
onde você faz a amarração do navio. Essa foto foi até o que bati, né? Você vê que é um cabeça, ele está inteirão, esse cabeça, ele tem mais de 100 anos de idade. Está lá no porto, resistindo ao tempo e aos esforços do navio. Então, aqui, ó, já um outro sistema de amarração, né? Em um outro porto, né? Esse aqui não é... Eu acho até que esse aqui é Vila do Conde, tá? Eu acho até que é Vila do Conde, isso aí. Então, os cabeças também são numerados. Tá vendo? 121. Por que eles são numerados? É porque quando o navio vai atracar, o agente de navegação, o operador portuário, estabelece, por exemplo, olha, você vai atracar entre o cabeço 110 e 121. Aí, na verdade, é o porto que determina isso, né, que é a vaga, e aí o operador do portuário do navio, o agente de navegação ou prático, vai e atraca justamente nesses cabeças que foram determinados. Tá? Então, né, você vê que esse cabeça está pegando a marra desse navio para cá e esse daqui, ó, pegando 2 navios. Tá? Mas a numeração dele é para isso, né? Para você determinar o espaço em que você vai atracar o navio. Olha, aqui tem mais outro modelo de cabeça, né? De amarração. Aqui já está vendo as defensas de proteção do navio contra o porto, né? Ou seja, a defesa ela fica entre o navio e o porto, justamente para amortecer o impacto da atracação. Né? Então, na hora que o navio vai atracar, a defesa ela absorve essa energia de impacto e reduz a transferência aqui para o porto, para o cais. Tá? Então, a defesa, a gente vai ver aqui na nossa matéria também o cálculo do dimensionamento da energia de impacto, tá? Mais na frente um pouquinho. Então, o número de cabeças de um porto ele é função do navio gabarito. Então, o espaçamento usual vai de 1 a 1,5 vezes a boca do navio, limitado a 30 metros. Ou seja, se o navio tiver mais de 30 metros, você usa 30 metros. O espaçamento entre cabeças. Tá? Logicamente, quanto mais cabeças tiver, fica mais fácil de amarrar o navio. Então, se o navio tiver 40 metros, eu vou usar um espaço de 30 metros. Tá? Então, essa é a regra para determinar aí o espaçamento entre os cabeças. Vocês estão vendo aqui, olha, mais de perto, o gancho de desengate rápido, tá vendo? Então, é um gancho para que numa situação de emergência, o operador portuário aperte um botão e solte o navio, solte essas amarras aí e o navio sai do caixa. Aqui no Pará, eu não sei se aqueles terminais lá da Hidrovia do Brasil, da Bunge, eles têm. Eu nunca fui lá. Eu sei que Vila do Conde não tem. Tá? Talvez lá no terminal, no TGE de Vila do Conde tenha, que eu não reparei ainda, mas lá em Vila do Conde não tem. Aqui em Miramar não tem também. Então a gente está vendo agora uma outra, a âncora do navio, mas essa âncora você faz uma matéria que eu acho que é equipamento navais, uma coisa assim que tem no curso que acho até que é o André que dessa matéria dava, que você vê lá os vários tipos de âncora, tanfo, não sei o que, vários tipos de âncora. Não vou me meter aqui. Se vocês repararem, viu, Lúcio? Olha aquela coisinha que eu falei bem aqui e olha a outra aqui, ó, tá vendo? Estão vendo aí? No detalhe? Sim, professor, dá pra ver sim. Uhum. Então, esse círculo aí é colocado na corda justamente para o rato não entrar no navio. Tá? Rato ou outro tipo de animal para ele não entrar no navio. Gato, essas coisas todas. Então, quando ele chega nessa rodinha aí, ela é de ferro galvanizado, ele não consegue passar. Aí, ou ele cai na água, ele tem que voltar. Tá? Por isso que tem na corda do navio essa rodinha aí, para evitar a entrada de roedores no navio. Já impressão navio que vai levando soja, vai ter um ninho de rato, o tempo todo vai fazer higienização do navio. Mas todo navio tem, né? Não é só de soja, de carga agrícola.
navio de container, todo navio tem isso, até por causa da própria tripulação, tá? Então, aqui tem bem de perto um cabeça de amarração para vocês verem. Esse cabeça aqui ele não é parafusado, ele é chumbado no concreto, tá? Aqui tem uma... Não sei se vocês estão vendo esse filmezinho aí, mas ele não... Ele tá sem som, né? Só dar uma paradinha nele. Tá sem som, mas ele é sem som mesmo, tá? Aliás, eu tô ouvindo uma musiquinha aqui, mas não tem nada que fale do navio em si, não, ninguém narrando, é só um sonzinho mesmo, uma música. Então, como a gente ainda não consegui colocar música no nosso vídeo, até eu consegui no passado, né? Mas agora eu não estou conseguindo mais. Então, não se preocupe com o som, fique só observando. Ele fala da segurança do trabalho portuário, né? Ou seja, dos casos que podem levar a um acidente na rotina de atracação ou de operação do navio. Então, assista um pouquinho esse vídeo rapidinho, é um vídeo rápido. Na corda quebra, né, que ela tem um raio de ação. Então você não pode estar nesse raio de ação, senão pode ser chicoteada por uma corda. Essas cordas que vocês estão vendo aí, elas, quando elas estão molhadas, elas são muito pesadas. E aí acaba que você uma pessoa só não consegue carregar essas cordas. Não consegue carregar essas cordas por elas serem muito pesadas, tá? Então, por exemplo, tem estivador portuário, hoje já tem até mulher estivadora portuária, né? Então, ela tem que ser pelo menos umas 4 mulheres para carregar essa corda. Até homem também, ela é muito difícil, né? Ela é muito pesada quando ela está molhada. E na hora que o navio vai amarrar, essa corda tem que estar bem solta, está bem folgada, ela não pode estar muito tensa, senão, primeiro você não consegue carregar. E segundo, que ela é muito tensa, ela pode, no puxão do navio, no movimento brusco, pode seccionar a mão da pessoa que está com a corda na mão, ou levar ela para dentro d'água. Então, tudo tem um procedimento para amarrar o navio. Essa matéria, inclusive, é alvo de uma especialização aí na Universidade de Segurança do Trabalho. Eu sempre, quando a minha matéria na segurança é a segurança portuária, né? Existe uma norma da segurança portuária que é a NR29. Então, essa é a norma de segurança do trabalho portuário. Então, lá tem tem vídeos, tem vários procedimentos que você deve adotar para dar maior segurança ao trabalhador. Vocês lembram lá no início dessa matéria que eu mostrei umas imagens para vocês de como era o trabalhador portuário, né? Ele levava o saco na costa e não tinha nenhum equipamento portuário. Não tinha capacete, a roupa era uma roupa normal dele, né? De estar em casa, de sair. E um short, uma bermuda. Hoje em dia, não. O operador portuário ele trabalha todo paramentado, né? Com capacete, luva,
roupas cintilantes, macacões grossos, e bota de alta resistência. Inclusive, se vocês forem um dia no porto, vocês não vão poder ir de sapato comum, tem que botar bota. Para descer em cima do cais tem que ter capacete, então protetor auricular. Então, tem uma série de coisas que você hoje em dia tem que não tinha no passado. Então, no passado, tinha muito acidente portuário. Só que hoje em dia, as cargas que são movimentadas no porto são muito mais fatais. Por que eu digo fatais? Porque antigamente, se caísse, era um saco de um granel agrícola na sua cabeça, tipo um saco de soja, um saco de milho. Às vezes não chegava a matar a pessoa. Hoje em dia é um container que pesa em torno de 20 toneladas. Até mesmo o vazio, que pesa em torno de 2 toneladas, 3 toneladas, se cair em cima de uma pessoa, ela vira um patê, né? Ela fica totalmente esmagada. Isso já aconteceu em Belém, no Porto de Belém. Não agora que o Porto não opera mais, mas no tempo atrás, o Porto de Belém movimentava muita madeira. Então, eu estagiava no Porto de Belém até na época, e virou um amarrado de madeira em cima de um estivador. E ele ficou todo achatado no chão. Ele morreu na hora. Já aconteceu também de um container escapulir da empilhadeira e tombar, uma pilha de container tombar em cima de um trabalhador portuário. Então, diversas normas foram sendo melhoradas com o tempo. Hoje em dia, o trabalhador portuário é muito mais seguro do que antigamente. Entretanto, as cargas ficaram muito mais pesadas. Então, por exemplo, se um container tombar em cima de uma pessoa, não adianta capacete, sapato, não adianta nada disso. Aí vai migalhar o trabalhador portuário. Então, o risco do trabalho portuário, hoje em dia, quando tem um acidente desse porte, é quase que uma morte certa. Tá? Por isso que há uma preocupação muito grande dos órgãos de segurança do trabalho. E a DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho, ela está frequentemente no porto. Então, se ela pegar alguém que não está usando os EPIs adequados, EPI é equipamento de proteção individual, ela vai põe uma multa no porto, não é nem na pessoa, é no porto. Porque é o porto que tem que fiscalizar a utilização desse EPI. Tá? Vocês já fizeram matéria de segurança do trabalho, né? Ela é obrigatória. Não, professor. Ela é uma matéria do 10º semestre. É do 10º? É do 10º. Então, eu vou fazer ainda. Porque ela é uma matéria obrigatória para todos os cursos de engenharia. Tá? Existe a matéria segurança do trabalho, que ela vai te dar uma noção da segurança, mas para você ser engenheiro de segurança do trabalho, você tem que fazer uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. E aí você pode ser, por exemplo, engenheiro de segurança do trabalho de um porto. A legislação obriga os portos a terem engenheiro de segurança do trabalho. Então, é mais um campo de trabalho que vocês terão aí no futuro. Esse curso que eu ministro lá é até um curso que foi organizado pelo professor Newton. Está até tendo uma turma agora. Eu dei aula lá em janeiro. Então, nesse curso, tem vários alunos de naval. De vez em quando eu encontro um que já se formou e está lá fazendo o curso de novo. Tá? Bom, até então, eu estava falando de layout aquaviário, né? Que é o assunto da nossa prova. Layout por água, que envolve aí o canal de acesso, envolve a bacia de manobras, a área de fundeio, o dique, o molho, o quebra-mar, os cabeças de amarração, né, as amarras do navio, e tudo fica ou na água ou na interface entre o porto e a água, tá? Justamente o limite ali do porto. Só que tem um outro layout, que é o layout terrestre. Tá? Esse layout terrestre, o que compreende layout terrestre? A armazenagem, né, as vias de acesso e as instalações de apoio. Então, vocês verem o quanto um porto ele é multidisciplinar. Né? Então, por exemplo, eu vou projetar um porto. Não é só uma pessoa que consegue projetar um porto.
É uma equipe que envolve, eu diria que todas as engenharias. Tá? Engenharia ambiental, naval, civil, mecânica, elétrica, envolve tudo. Por quê? Porque um porto é uma cidade. É um porto, no questão de armazenagem, por exemplo. Eu tenho que ter um pátio para armazenar os meus contêineres. Peraí. Vou ativar a caneta. Então, eu tenho que ter um pátio para armazenar os contêineres. Tá? E esse pátio ele tem que ser dimensionado. Né? Eu tenho que saber, por exemplo, quanto de contêiner eu quero colocar nesse pátio. Tá? Hoje em dia, como eu falei para vocês já, o navio tem aumentado de tamanho, ou seja, cada vez o navio ficou maior em termos de capacidade, de tamanho. E, só que o tempo no porto ele não aumenta. Se o navio de 10 mil TEUs passar 2 dias, o de 20 mil TEUs tem que passar 2 dias também. E como é que a gente resolve isso? Aumentando o número de equipamentos do porto, tornando ele mais eficiente, mais rápido. E também dotando um porto de um pátio maior, para poder essa carga sair do navio e ir para o pátio, ou ir até mesmo para o sistema de rodovias, ferrovias, hidrovias, para a distribuição da carga. Então, o porto ele passou a ser um elemento, um elo de ligação muito importante na cadeia logística. Né? Você fala logística, na minha cabeça, pelo menos, vem mais de um porto, porque ele é todo o gargalo dessa logística. Tá? Então, por exemplo, o meu armazém, minha armazenagem ela vai ter 3 contêineres empilhados. Né? Só que esses 3 contêineres empilhados, assim, ó, desenhei aqui, ó, 3 contêineres no chão. Significa que eu vou ter uma sobrecarga imensa em cima do piso. Esse piso não pode ser qualquer piso. Ele tem que ser uma laje de concreto armado. Né? Lá no pátio de contêiner da CDP, aqui no Porto de Belém, a laje de concreto lá tem meio metro de espessura e com ferro protendido. Ou seja, aquele ferro pré-tensionado, digamos assim, para poder suportar o peso da pilha de contêiner. Tem pilhas de contêiner que chegam a 9. A 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim. 9, que não dá para desenhar aqui. Tá, digamos que seja 9 aí. Então, seja 9. Imagina 9 contêineres, a pressão que ele não dá no solo. Então, esse cálculo, é claro que não é o engenheiro naval que vai fazer, é o engenheiro civil. Mas o engenheiro civil tem que conhecer o peso que vai suportar o piso. Tá? Então, há uma interface muito grande entre a engenharia naval e a engenharia civil, porque o navio é do engenheiro naval, né? A capacidade de carga, de contêiner do engenheiro naval. E saindo do navio, ele vai para o porto. Né? Então, essa parte do pátio de armazenagem é uma habilitação da engenharia civil, que vai dimensionar a espessura do piso, a capacidade de carga desse piso. Tá? Então, para isso que a gente tem um porto multidisciplinar. E a situação mais ideal de um porto para container é essa que vocês estão vendo na imagem, ou seja, o navio do lado do armazém. Né? O navio aqui, ó, do lado da armazenagem. Como era antigamente, né? O armazém coberto era do lado do porto. Então, por que o armazém tem que ser armazenagem? Para poder diminuir o tempo de traslado do navio até a armazenagem. Tá? Esse porto, você observa que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que 7 guindastes. O caro desse porto que a gente está vendo aí não é a estrutura física, é o equipamento. Cada guindaste desse, que é o chamado portainer, que faz a carga e descarga do navio, custa aproximadamente 50 milhões de reais. Então, se eu tenho 7, aí eu já vou para 7 vezes 5, 350 milhões, né? 350 milhões de reais. Então, você vê que o custo, hoje em dia, de um porto é de equipamento. Fora o que ele tem aqui para arrumar o container no pátio, né? São chamados transtainers. Tá? Vê que aqui, porque a foto está bem miudinha, mas tem vários. Olha, aqui estou olhando de óculos. Tem vários transtainers aqui.
Trem-trem é um pouco mais barato, da hora de 20 milhões. Mas, de qualquer maneira, só de equipamento esse porto aí deve ter mais de 500 milhões de reais. E pelo tamanho desse porto, que a gente está vendo aí, eu acho que esse porto deve custar em torno de 300 milhões, 400 milhões, por aí assim, no máximo. Então, o equipamento, hoje em dia, principalmente em um terminal de container, ele acaba sendo mais caro que o próprio terminal. Tá? Ainda mais agora com o dólar nas alturas. Então, essa armazenagem, ela tem um dimensionamento também, né? Ou seja, eu vou ter uma área para armazenar uma determinada quantidade de container, vou ter um pátio para armazenar esses containers, vou ter um silo para armazenar o grão, eu vou ter um tanque para armazenar o combustível. Então, tudo isso é dimensionado também em função de quem? Do navio de projeto. Tá? Então, o navio que eu vou atracar no meu porto, ele vai necessitar de uma armazenagem para receber a carga desse navio. Tá? Além disso, da armazenagem, que inclui armazém, pátio, silos e tanque, eu tenho a via de acesso, né? A via de acesso ao porto, tanto fora do porto, como dentro do porto. Isso também tem que estar sendo bem planejado, para que o porto, para que essa via de acesso não seja um gargalo. Por exemplo, se eu quiser fazer um porto de contêiner em Belém, eu até tenho um pátio de contêiner aqui em Belém, porém, as vias de acesso não estão projetadas para esse porto. A prefeitura, ela não fez a ligação entre o porto de Belém e o sistema viário da cidade. Você sabe que para chegar no porto de Belém, você passa praticamente no centro de Belém. O acesso mais que liga com a BR, por exemplo, é a Pedral de Cabral. Então, a Pedral de Cabral já é uma via congestionada pelo próprio trânsito da cidade. Agora, imagina se colocar nessa via container, caminhão levando para container para o porto, trazendo. Além do engarrafamento ser alto, você vai danificar o piso do asfalto, porque o asfalto não foi projetado para receber peso dessa carreta. O viaduto por onde o caminhão vai passar também não foi projetado para receber esse viaduto, esse caminhão mais pesado. A altura dele não foi projetada. Inclusive, lá na Augusto Montenegro, assim que fizeram aquele viaduto lá, o caminhão ficou entalado lá, e foi passar por baixo e engatou. Ou seja, na hora que fizeram o viaduto, não pensaram ali que ia passar um caminhão baú, que é um caminhão alto, e logo quando liberaram o trânsito, engatou o caminhão lá. Aí, o que eles tiveram que fazer? Rebaixar o piso. Tiveram que rebaixar o piso para poder ter mais altura para passar os caminhões. Eu estou dando esse exemplo para vocês perceberem que a coisa, quer dizer, o planejamento, ele vai além da parte interna do porto. Em alguns países, por exemplo, eu visitei o porto lá de Leixões, lá em Portugal, é um dos maiores portos lá em Portugal. Eles têm uma via de acesso só para o porto. E tem lá, foi tudo planejado, né? Você sai de uma autoestrada e pega uma via que só vai para o porto. Essa via, a partir de um determinado momento, você só entra nela quem está no porto. Não tem mais a opção de um carro particular entrar. Só entra quem vai para o porto. E aí você tem uma via exclusiva só para o porto. Ela é dimensionada para isso, ela é calculada para não ter congestionamento, para não ter dano no asfalto. Então, e ela não impacta com a vida urbana da cidade. Ela é segregada só para o porto. Aqui na Amazônia, de maneira geral, não sei se Santos tem, acho que não tem, mas a via de acesso só para o porto. E quem são as instalações de apoio do porto? É a administração, é a oficina para manutenção de empilhadeiras, caminhões, né? É a subestação de energia, porque esse monte de equipamento precisa ter uma subestação para redução de energia. O porto é quase que uma indústria, é uma indústria. E que mais tem no porto? Uma estação de tratamento da água. Se vocês observarem o porto de Belém, porque infelizmente a gente não vai poder ir lá. Deixa eu mostrar aqui no Google. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Aí eu vou mostrar no Google o que eu estou falando. Espera aí.
Olha, a subestação do Porto de Belém, ela fica... Desculpa. Ela fica bem aqui, ó. Essa casinha aqui, vocês estão vendo, é a subestação do Porto de Belém. Ela recebe energia elétrica por essa entrada aqui, transforma, e aqui ela distribui para o porto. Subestação do Porto de Belém. A caixa d'água, ela fica bem aqui, ó. Tá vendo a caixa d'água? Ó. Bem aqui, eu tenho a caixa d'água do Porto de Belém, e essas coberturas aqui, nada mais são, aqui também, ó, de que são cisternas, tá? Elas são cisternas para poder receber a... Aqui também, não, aqui não, ela tem bem aqui um aerador. Bem aqui, ó. Ah, tá aqui o aerador. Bem aqui, ó. Será que eu tenho bonequinho aqui? Ah, tá aqui, beleza. Olha, esse aqui é um aerador, tá vendo? Um aerador do Porto de Belém, ó, CDP. Então, aqui ele é uma estação de tratamento da água, fica bem aqui. Ela bombeia a água daqui, aqui, ó, é a caixa d'água do porto, e aqui é a cisterna. Em frente àquela boate lá. Tá meio... Não dá para entender direito, mas fica aqui nesse... Ah, tá aqui, ó. Essas casinhas aqui são cisternas. O que é uma cisterna? É uma piscina enterrada. Tá? Então, tem várias cisternas. Essa cisterna, ela bombeia a água para aquela estação de tratamento da água, tá? Que eu mostrei agora, bem aqui, ó. Faz a aeração da água, depois bombeia essa água para a caixa d'água. Você vê que a caixa d'água é bem antiga. Ela foi feita na época da construção do porto. Então, essa caixa d'água distribui água para o porto. Por que o porto tem que ter isso? Porque ele tem que ser independente da cidade. Então, hoje ele até recebe água da Cozampa e água dele mesmo. Então, dentro de um porto, tem que ter um químico, tem que ter uma estação de tratamento de água. Então, tem um poço, né, que esse poço joga água na cisterna, que armazena essa água, trata a água e depois joga para a caixa d'água, para depois distribuir no porto. E ela fica bem afastada do porto. Sair daqui do Street View, peraí. Tá vendo? Talvez vocês nunca tivessem reparado isso. Ó. O porto está bem aqui, a caixa d'água, a estação de tratamento de água está bem aqui. E aqui está a aeração. Bombeia para cá, ela passa nas análises químicas e faz a aeração nesse ponto aqui. O que mais? Esses galpões aqui, ó, já não são da CDP, tá vendo? Esses três não são. Esse cantinho aqui é da CDP, este canto, toda essa área dessa praça aqui, tudo da CDP. E ela foi doando para a prefeitura para fazer as praças. Então, essa parte aqui, ó, esse triângulo aqui, todo faz parte da estação de tratamento de água da CDP. E aqui é a caixa d'água. A cisterna. Então, tudo isso faz parte da área de apoio terrestre, do layout terrestre de um porto. O Porto de Santos, em São Paulo, ele tem uma hidroelétrica. O porto ele é tão grande, ele tem uma hidroelétrica do porto. Quer dizer, o presidente do porto, além de ele pensa que ele vai cuidar só do porto, não, ele tem que cuidar de uma hidrelétrica que funciona para gerar energia para o porto e também para gerar água, né? Através da hidrelétrica, eles captam a água e fazem o tratamento para bombear para o porto. Tá? Então, quando o navio atraca, ele tem que ser suprido de energia elétrica e também de água, né? Aqui tem uma imagem do porto, por cima, esse é o Porto de Belém, né? Então, o que a gente observa aqui no Porto de Belém? Que antigamente, assim como vários portos no mundo, o armazém era muito próximo do berço de atracação, tá vendo? Porque essa distância, ela tinha que ser menor para poder o estivador andar menos com a carga no ombro. Hoje em dia,
Hoje os portos já não tem mais armazéns. Acabou os armazéns. Tá? Então, o pátio de contêiner do Porto de Belém é esse aqui, ó. Tem uns containers empilhados. Esse pátio que eu falei aqui, ó, que é todo em concreto armado, de meio metro. Só que o Porto de Belém, como vocês estão vendo na foto, ele está vazio. Ele não opera mais com nenhum navio. Ninguém quer mais operar no Porto de Belém por conta da profundidade, né? Que ele é um porto de 7 metros. Só que aqui, na frente desse armazém, ele não tem 7 metros, ele tem 10 metros, 12. Aqui na frente do armazém, 11 e 12. Mas qual é o limite do Porto de Belém? É aqui, ó. Nessa faixa onde deságua o canal do Jacaré, o canal do Una, né? O canal do Jacaré, acho que é esse. Porque ele não tem a dársena. Não tem a dársena para fazer na hora que a água sai daqui, essa sujeira que vem aqui do canal, trazendo areia, objetos, ela joga diretamente no canal de acesso. E acaba que o Porto de Belém é assoreado bem aqui. E apesar de ter profundidade aqui é o gargalo do porto. Bora dar uma olhada lá em Vila do Conde. Você te encontra as mesmas instalações lá em Vila do Conde. Em Vila do Conde, o complexo portuário de Vila do Conde, que envolve a Albras no norte, eles consomem mais energia do que a cidade de Belém todinha. Tá? Então, aqui é a entrada da energia elétrica lá, quem já foi lá já sabe disso. Tem uma subestação aqui que fornece energia para a do norte e ao Brás. E o porto está aqui, ó. Porto de Vila do Conde. O navio que afundou está bem aqui, ó. Então, esse quadradinho aqui, ó. Esse retângulo. E deixa eu ver se eu acho aqui a estação de... Lá também tem caixa d'água, tem tudo. Isso aqui não é... Aqui é o pátio de contêiner do Porto de Belém. E não é o ideal, porque ele tem que usar essa ponte de acesso para chegar aos navios. O ideal é que o pátio esteja do lado do porto. Onde é que está essa caixa d'água? Já vi essa caixa d'água lá, mas não me lembro muito bem onde é que ela fica. Ah, tá aqui ela. Tá bem aqui, ó. Tá vendo? Vê se pega o bonequinho. O bonequinho não vai dentro. É, não vai. Mas ela tá bem aqui, ó. A imagem tá ruim. Então, essa caixa d'água, ela é em formato tipo uma nave espacial, né? Esse quadradinho aqui que faz o tratamento de água e bombeia para o porto. Tá? Então, aqui tem a caixa d'água do Porto de Vila do Conde, com a estação de tratamento de água. Essa parte de concreto que estão vendo aqui é a cisterna, ela fica dentro do chão, ela fica embutida. Tá? Então, aqui tem um aerador, vem aqui um aerador, tem a caixa d'água, aqui essa placa de concreto é a cisterna, e aqui é uma outra cisterna também. Então, ela capta a água, joga na cisterna, faz a aeração da água para oxigenar a água e depois bombeia para a caixa d'água. Então, todo porto tem isso, né? Todo porto tem essa estrutura. Então, isso aí faz parte de quem? Do layout portuário. Então, quando a gente fala de porto, a gente pensa, porto só isso aqui, ó. O local que atraca o navio. Mas não, porto é muito mais que isso. O porto é uma cidade, tá? Então, a caixa d'água, a cisterna, tudo faz parte da instalação de apoio, a administração. Antigamente, os portos, eles faziam tudo. Então, dentro de um porto, sempre eu estagiava lá. Tinha mergulhador do porto, tinha carpinteiro do porto, tinha mecânico do porto, tinha lavador de carro do porto, pintor, torneiro mecânico, tinha todas as profissões. Por quê? Porque essas profissões têm que dar manutenção no porto.
Só que hoje em dia o porto virou um grande condomínio. Esse pessoal que trabalhava nessas funções de apoio foram todos, não digo que demitidos, mas a função dele foi mudada. Acabou isso no porto. Você não tem mais oficina mecânica. E quem faz a operação no porto são os operadores portuários. Por exemplo, se eu quiser ter uma empresa de operação portuária, eu vou me cadastrar no porto, eu vou seguir algumas regras e eu vou ter que ter a minha empilhadeira, meu caminhão. Então, quando eu chego no navio, aí eu vou ser convocado para fazer a operação do navio, carga e descarga. E a minha empresa tem que ter tudo. Né? Se der uma panha numa empilhadeira, a empresa privada tem que dar um jeito de resolver. Então, tudo isso sai da costa do porto. O porto, hoje em dia, ele só gerencia. Né? Ele gerencia aquela área portuária. Os equipamentos, por exemplo, Vila do Conde, não tem nenhum equipamento lá hoje do Porto de Belém. Nenhum. As esteiras transportadoras são da Lunorte, o guindaste que descarrega o navio é da Lunorte, né? Os MHC que fazem a retirada dos contêineres do navio é da Santos Brasil. Então, nada mais é do Porto de Belém. Tudo é terceirizado. Bom, em relação aos armazéns, não existe posto sem armazenagem, né? Todo posto tem armazenagem. Só que elas mudaram o layout com o tempo. Né? Você vê que aqui eu tenho um armazém do Porto de Belém. Aí, ativar a caneta de novo. Então, você vê os armazéns do Porto de Belém, está vendo? Essa foto é até antiga, que a Estação das Docas ainda estava sendo construída. Então, nesse caso do Porto de Belém, era só para carga geral, onde essa faixa, que é em torno de 15 metros, é uma faixa pequena para hoje, que é essa faixa entre o berço e o armazém. Hoje em dia, na verdade, não existe mais armazém. Né? Os portos, hoje em dia, não tem mais armazém para carga geral. Dificilmente você vai encontrar, pelo menos na faixa de cais, na beira do cais. Dificilmente você vai encontrar armazéns nos portos mais modernos. Como Vila do Conde, por exemplo, não tem armazenagem. É mais pátio aberto para estocagem de contêiner, para estocagem de minerais. No caso de um porto de carga geral, que é o da foto aí do Porto de Belém, nós temos os armazéns de primeira linha, que são esses aqui, e de segunda linha, que estão aqui atrás. Né? Então, a segunda linha são mais afastados do berço. O de primeira linha é usado para carga em trânsito, aquela carga que desembarcou ou que vai embarcar. O de segunda linha já é usado para carga que vão passar um tempo maior no porto. Às vezes a empresa não tem um embarque imediato, ela vai acumulando, então ela aluga uma parte do armazém. Tá? O ideal é que a carga passe sempre pelo armazém para equilibrar o sistema em curto prazo. Quando eu falo armazém, não é só o armazém na carga geral, o armazém é o tanque, é o pátio. Então, por exemplo, vai chegar um navio, nesse caso aqui, que é carga geral, um navio de 40 mil toneladas para carregar. A carga tem que estar no armazém já quando o navio chegar, para você só fazer o embarque, e não esperar o navio chegar de caminhão. Tá? Então, o armazém tem que estar juntinho do berço. Assim como no mineral, também, o minério tem que estar do lado do berço, um pátio de minério. A soja, ela tem que ficar do lado do berço, ou no armazém horizontal ou num silo vertical. Tá? Também tem que estar próximo ao berço, e aí, no caso da soja, do minério, é levado com esteira transportadora. Tá? Então, a capacidade do navio, em média, ela tem que ser sempre igual ou inferior à capacidade do armazém. Tá? Então, todo porto tem que ter uma armazenagem, justamente para equilibrar o sistema. Ou seja, quando o navio chega, a carga já está lá do lado para embarcar. Então, esses armazéns de primeira linha, é recomendável que ele fique afastado, hoje em dia, de 25 a 30 metros do berço de atracação. Justamente para poder facilitar a manobra de caminhão, de empilhadeira e outras coisas mais.
Os pátios para container, você vê que eles são o ideal que ele seja do lado do berço. Você vê na foto que está sendo apresentada que o portainer, que é esse equipamento que está aqui junto ao navio, e tira a carga do navio, põe no caminhão e o caminhão vai, leva até o pátio de estocagem. Tá? Assim como estão vendo nessa foto aqui, o caminhão circulando do lado, fazendo a ligação entre o berço e o pátio. Nesse caso aqui, é o sistema ideal. Tá? Essa planta que vocês estão vendo aí é o sistema ideal para o terminal de container. Ou seja, o pátio de armazenagem fica grudado com o berço de desatracação. Esse equipamento que faz a carga e descarga do navio é chamado de portainer. Esse equipamento que faz a arrumação do container no pátio de container é o transtainer. Tá? Então, nós temos aqui nessa figura o transtainer aqui em azul, né? E o portainer, deixa eu ver, está por aqui, né? Mais ou menos isso aqui. Faz a ligação entre o navio e o berço de atracação. Na figura aqui seria esses aqui, ó, os portainers. Então, esse é um exemplo típico de um terminal de container. Tá? O pátio do lado do berço, as vias de acesso para os caminhões, né, cada container sendo posicionado no pátio. Agora, observe a complexidade que é um terminal de containers. Então, por exemplo, todos esses containers aqui, ó, eles têm que estar georreferenciados e também, hoje em dia, tem um código de barra, né? Então, cada container tem seu código de barra para você poder rastrear aonde ele está. Tá? Porque o que acontecia aqui em Belém, na CDP, quando eu era estagiário, muito tempo atrás, a localização do container ficava na cabeça do empilhador do motorista, do piloto da empilhadeira. Então, por exemplo, se ele morresse, se ele adoecesse, ninguém sabia onde estava o container, tem que ficar procurando na pilha. Hoje em dia isso já não ocorre, né? Os containers têm seus códigos de barra e através de um chip ele é rastreado. Então, por exemplo, a, a gerência de container, ela sabe, por exemplo, o container está nessa pilha, a rua que ele está, a localização geográfica exata do container. Então, quando chega a vez de embarcar o container, a empilhadeira já vai naquele ponto pegar e colocar no caminhão. Então, hoje em dia, o pátio de container é totalmente informatizado. Você consegue localizar onde quer que eles estejam. Eu não sei se o porto daqui de Vila do Conde, como é que a Santos Brasil faz, porque é uma empresa privada e tal, a gente não tem muito acesso, mas eu não sei como é que ele faz esse gerenciamento. Mas dá um bom TCC também, de fazer um programinha aí para gerenciar a localização dos contêineres no pátio. Dá uma ideia boa também, vocês estão procurando o tema de TCC. Fazer uma localização através de um código de barra, de um chip para localização remota dele. Então, o que poderia acontecer? Esse container ele ficaria sendo localizado o tempo todo. Ele dentro do navio, ele na pilha, né, quando ele vai sendo distribuído para o Interland. Então, tudo isso você poderia ter sisteminha. Alguns portos no mundo, como é o caso do Porto de Roterdã, não existe ninguém operando os containers. É tudo feito por uma torre de controle. Então, não tem ninguém operando os caminhões, não tem ninguém operando portainer, transtainer. Ele faz a programação e as máquinas vão lá buscar esses containers. Deixa eu mostrar um videozinho aqui que sempre tem na internet. Manter aqui. Vou mostrar aqui o Porto de Roterdã.
Aí, esses aqui são os maiores navios do mundo. Não é isso que eu quero mostrar para você. Isso foi uma reportagem na Record. Não estão ouvindo, né? Não, professor. O vídeo não. Vai ser difícil. Eu vou tentar narrar aqui o vídeo, por enquanto. Estão falando da guerra, Segunda Guerra Mundial, em que o porto de Roterdã foi bombardeado pelos alemães. Né? Aquilo que eu falei para vocês, que a Holanda ela foi totalmente destruída pelo alemão, porque eles queriam ocupar a Holanda, e aí o primeiro objetivo era matar o porto. Né? Ele foi totalmente bombardeado. Você está falando aí da cara. E aí os equipamentos? Ver se ele mostra os equipamentos portuários. Olha, a Holanda ela tem um território, o país da Holanda, do tamanho do Rio de Janeiro. Olha isso aqui, ó. Quem está falando? Esses equipamentos, usando sozinho, tá vendo? Ó, tá falando aí do fantasma, o Poço Fantasma. Ó, todos esses equipamentos são movimentados via satélite. Está numa programação e, olha, cada comando. Tá vendo? Então, todos esses equipamentos, esse é o cara que controla os containers, os equipamentos. Aí não, você vê que não tem piloto. Os guindastes são teleguiados. Ó, olha lá, o caminhãozinho andando sozinho. Está andando com uma velocidade pré-determinada e tudo que é mais automatizado. Ele está falando do sul. E chega em navios, né, granel, e é distribuído para a Europa através do porto de Roterdã. Então, ele está dizendo que escolheu, o brasileiro está falando, ele escolheu Roterdã porque é um país que tem uma conexão com a Europa muito boa. Né? Então, por isso que ele é um porto eficiente e tudo. Agora ele está falando um negócio de flor, que a Holanda é um grande produtor de flores. Né? Muito, tá? Interessa é isso aqui. Então, esses carrinhos, todo esse equipamento, o Transtainer, esse chassi sobre rodas, tudo isso aí não tem ninguém operando. É tudo feito por uma torre de controle. Tá? Então, ele dá o comando, esse equipamento, ele lê o código de barra do container, pega o container, põe sobre o caminhãozinho, e o caminhãozinho leva até o destino. Tá? Sem ninguém pilotando. Tá vendo? Se vocês quiserem ver essa reportagem com áudio, eu botei aqui no Porto Fantasma de Roterdã. É uma reportagem da TV Record, tá?
Mas não tem só essa, tem vários aí no YouTube, tá bom? Deixa eu voltar lá para minha apresentação. Eu tenho que resolver esse problema do áudio. Toda vez que eu quero mostrar um vídeo, eu não consigo. Sem áudio. Bom, e os silos, tá? Essa palavra silo, ela tem muito a ver com o granel sólido agrícola. O granel sólido agrícola, ou é colocado no armazém horizontal, poxa, peraí. Ou é colocado no armazém horizontal ou num silo vertical, tá? Então, esses armazéns parecem vários cilindros um do lado do outro, ele é chamado de silo, tá? Esse armazém aqui. Aqui em Belém nós temos o silo lá da Alcrim. Quem já foi ali naquele Ver o Rio, é bem do lado do Ver o Rio, tem um silo que é de concreto armado, né? Tem também de metal e serve para armazenar os grãos. O daqui de Belém armazena o trigo, né? Que chega para fazer o nosso pão do cada dia. Mas é muito usado para armazenar grãos. Tá? Que pode ser vertical. Por que esse sistema vertical? É porque na hora que eu encho um cilindro desse, depois eu tiro ele pela gravidade. Tá? No armazém horizontal, o grão ele cai aqui por cima do armazém. Aí vai fazendo a pilha. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de repouso do grão. Tá? Então, você distribui o grão por cima, tá? O fundo do terminal, ele é mais ou menos assim, ó. Gente, peraí, tentando desenhar aqui, tá? É assim, do silo horizontal. Então, o grão é jogado, ele armazena aqui, e bem aqui no meio, numa parte mais baixa, tem a esteira transportadora. Então, ele cai por cima, pelo telhado, né, pelo topo. E quando chega na hora de levar a carga para o navio, há uma comporta aqui que é aberta, aí o grão cai na esteira e a esteira leva para o navio, tá por baixo. É assim que funciona um silo horizontal. O vertical, você enche o cilindro e ele cai por gravidade, tipo uma moega, né? A moega seria mais ou menos assim. E cai num funil e cai dentro do caminhão. Então, o silo vertical é mais ou menos assim também. Aqui tem um esquema de um terminal de soja. Tá? Esse esquema aqui do lado. Tá? Então, você tem aqui a balança. Então, quando o caminhão chega, ele pesa na balança para ver quanto ele está levando de carga, né? Você subtrai o peso leve do caminhão. Às vezes ele pesa na chegada, tomba, depois pesa na saída. Então, você pesa na chegada com o peso do caminhão, faz a tombagem do granel, depois o caminhão vai para outra balança e pesa aí de novo, só que ele sem carga. E a diferença você faz, então, a quanto de carga ele colocou. A partir desse tombamento, ela cai num funil, vai para uma esteira transportadora, é levada até o silo. Depois a esteira lá vai e leva até um trem, né? Se for o caso, até o porto onde está o navio. Aqui embaixo, na imagem, você vê um navio totalmente carregado por soja. Tá? E totalmente carregado os porões, e tem um outro aqui sendo carregado nesse instante, né? Da foto, pelo menos. Então, pelo que a gente está vendo, só falta um tanque para esse navio ficar totalmente carregado de soja. A soja, ela não ocupa pelo peso, ela ocupa pelo volume, tá? Então, ela tem um fator de estiva alto. Bom, um outro tipo de armazenagem é o tanque, a tancagem, tá? Que são esse monte de tanquinho, esse pontinho branco aí, são os tanques que fazem a armazenagem do navio. Esses terminais portuários de granéis líquidos, eles não precisam estar do lado do berço. Tá? Por exemplo,
porto de container, é ideal que o container fique, o pátio fica bem próximo do berço, assim como também a soja, para evitar a esteira transportadora, que é muito cara. No caso do tanque, a carga ela é bombeada através de tubulação. Então, não precisa o tanque estar usando uma área nobre, que é a beira do cais, o litoral. Muitos portos usam as tubulações uma em cima da outra. O nome disso é pipe rack. Tá? É tipo um rack de tubulação, pipe rack. Então, é um linguajar que se usa muito na questão portuária. Você botar vários tubos, se você botar um do lado do outro, você vai ocupar um espaço muito grande. Então, você usa um pipe rack, é uma estrutura de metal, onde você faz vários níveis de tubulação. Aqui você vê uma imagem interessante, tá? Você vê o tanque bem longe do terminal de embarque. Por quê? Porque o tanque ele tem que estar... não precisa estar do lado, porque ele basta ter uma tubulação que você bombeia para o navio e vice-versa. Agora, por exemplo, entre os tanques, você vê que tem uma separação aqui, ó, entre eles. Porque caso haja um vazamento, a carga de um tanque não vai para o outro. Por exemplo, nessa foto aqui, ó, você vê o seguinte, são várias ilhas, né? Ó, várias ilhas, outra ilha, outra ilha. Então, por que se faz essas ilhas? Cada conjunto de tanque desse é de um tipo de combustível. Por exemplo, esse aqui é só de óleo diesel, esse aqui é só de álcool, esse aqui é só de gasolina, esse aqui é só de querosene de aviação. E por quê? Porque eles são separados, olha, tá vendo? Por uma mureta. Caso haja um vazamento, né? Esse tanque aqui explodiu, bum. Então a carga dele vai cair. Então ela cai nesse espaço confinado. Ela não atinge o outro tanque do lado, ou a outra carga do outro lado. Então há uma separação propositalmente para essas cargas não... Na hora que houver uma explosão, você vê que todos têm uma separação. Ela não contaminar e não propagar o incêndio em vários tanques ao mesmo tempo. Esse é o porto de Miramar, aqui em Belém, né? O terminal petroquímico de Miramar. Então você vê, olha o afastamento que tem o tanque, tá vendo? Cada um bem isolado do outro. Também para caso haja um rompimento, um vazamento, você tenha aquele produto fica recluso aquela área. Olha, outra visão do porto de Miramar, né, que os cabeças de amarração, né, o dolfo de amarração. Miramar é interessante, eu tenho um berço só para gasolina, óleo diesel, álcool, e eu tenho outro berço só para gás. Tá? Então, são berços distintos, né? Um para combustível líquido, outro para gás. Não que o gás não venha na forma líquida, o gás vem na forma líquida. O gás dentro do navio ele vem em cilindros, onde ele é liquefeito ou por baixa temperatura ou por alta pressão. Tá? Aquele botijão de gás que nós temos na nossa casa, ele pesa porque ele está ali dentro na forma líquida. Na hora que a gente abre a válvula para ir para o fogão, aí fica na forma gasosa. Imagina se você fosse usar o gás na forma natural. Né? O espaço que ele ia ocupar era muito grande. Então, por isso que você tem a utilização do botijão de gás. E aí você tem as formas, né? A forma do gás, ou ela tem que ser esférica ou cilíndrica. Ela não pode ter canto vivo, como você está vendo aqui nesse instante. Tá? Por causa da pressão, né? Então, a pressão ela tem que trabalhar numa forma cilíndrica, com uma curvatura suave ou esférica. O ideal é que seja esférica. Olha aqui em Miramar também tem extração de tratamento d'água do terminal de Miramar. Tá vendo? A caixa d'água, tem uma estação de tratamento d'água. Então, todo terminal portuário tem que ter a sua independência em relação à água e o fornecimento de energia elétrica. Então, todos têm. Eles não dependem da água da Cosampa. Por quê? Na Cosampa ou de uma outra empresa com a mesma finalidade em outro lugar do mundo. Mas porque ele não pode ficar, faltou água. Cosampa, ele não pode ficar refém da companhia do município, do Estado. Quer dizer, ele tem que ter sua própria autonomia. Porque o navio não pode ficar esperando porque faltou água, entendeu?
Então, o navio, a finalidade dele é carregar e descarregar e transportar carga. Então, se ele ficar parado porque o porto não proveu o navio de água potável, ou porque faltou energia elétrica, pô, isso é um absurdo. Tá? Então, ele tem que prover a sua própria energia elétrica, a sua própria água potável para os navios. As vias de acesso. Tá? Então, o acesso por uma instalação portuária ele pode ser rodoviário, ferroviário ou hidroviário. Esses são os acessos terrestres. Apesar da hidrovia ser água, mas ela está dentro do continente. Tá? Por exemplo, o Porto do Rio Grande, metade da carga chega ao porto por meio do transporte hidroviário. Vila do Conde só chega pelo acesso rodoviário ou pelo hidroviário. São Sebastião, ele fica na sombra da Ilha Bela. Então, ele não tem acesso, ele tem ótimas condições marítimas, mas não tem acesso terrestre de maneira mais eficiente. Tá? Então, a parte terrestre ela tem que ser muito bem planejada. Se vocês forem em Vila do Conde, vocês vão ver que o acesso terrestre à Vila do Conde é muito ruim. Eu fui 2 semanas atrás, né? A alça viária está até boa, né? Está asfaltada, mas quando você chega ali na altura ali da Albras, no norte, já chegando no porto de Vila do Conde, é muito buraco, é lama, é poeira, é um ambiente totalmente diferente dessa imagem que a gente está vendo aqui. Ó. Um porto ele não precisa ser sujo, ele tem que ser um porto limpo, arejado, um porto bem administrado. Até comentei ontem, tive uma reunião com uma pessoa lá da CDP, o gerente de planejamento, e eu falei para ele, uma vergonha o Porto de Vila do Conde, o maior porto do norte do país, é um porto que tem dinheiro, que ele gera receita, mas é uma imundícia o Porto de Vila do Conde. Você para o seu carro lá em questão de meia hora, você está o carro todo cheio de poeira. Então, até o ambiente de trabalho é muito ruim lá. Tá? Então, muito mato, são coisas assim que nem custam caro para fazer o reparo. Tá? E aqui, por fim, vem as instalações de apoio, que fazem parte do layout terrestre, né? A administração, as oficinas, a subestação, reservatório de água, parque de estacionamento, a balança e o portão de entrada. Dentre esses itens digamos assim, que são administrativos do porto, a balança é o coração do porto. Porque todo o faturamento de um porto passa na balança, a balança de pesagem. A balança que eu estou falando aqui não é só aquela balança de pesar o caminhão. A esteira transportadora também tem balança, entendeu? Então, você pode pesar, por exemplo, a quantidade de minério que está indo para o navio, ou a quantidade de soja que está indo para o navio. Tá? E aqui está o coração do porto. Toda a receita do porto ela passa pela balança. Que o porto ele vive de cobrar a taxa de atracação de navio, cobrar a taxa de utilização do canal de acesso e cobrar a taxa de movimentação de carga. São tabelas 1, 2, 3, 4. Vocês podem entrar no site da CDP e consultar o valor. Lá ele te dá o valor por tonelada movimentada. Então, você tem acesso a todas essas informações. E a balança é um local muito, muito corrupto do porto, porque é onde tem mais corrupção, porque quando você está exportando, você pode declarar uma parte, né? O cara lá anota no papelzinho, você está passando com 30 toneladas, você está passando com 40. E aí você anota lá a diferença e ele faz um acordo. Hoje em dia, em alguns portos pelo mundo, já não tem a figura do cara que fica na balança controlando. É tudo feito de maneira automatizada. Ou seja, o caminhão passa, lê o código de barra, né, faz a pesagem do caminhão antes e depois do descarregamento. Quando ele entra no porto e quando ele sai. Então, aí você tem a diferença do que foi descarregado no porto, aí você faz o faturamento do porto. Bom, aqui é uma outra etapa do nosso programa que eu não vou falar hoje, tá? Vou parar nossa aula aqui, já são quase 10h30, e
Na segunda-feira, então, a gente continua a aula e na quarta-feira a gente faz a nossa prova, tá bom? Tá bom assim para vocês? Beleza, professor. Tá bom, sim. É para estudar até a aula de hoje, professor? Não, na verdade, Não, até a outra, né? 109 slide, eu acho. Até fazer uma revisãozinha. Ela vai até antes do layout terrestre. Essa parte do layout terrestre não cai. A última parte vai até aqui, no gato rápido, no de cabeça, vai até aqui nessa parte. Então, assim, o que é mais importante vocês estudarem? Que é uma pergunta que eu sempre faço, a questão do Interland, Foreland, aquela historinha de como o Porto se desenvolveu, né? De repente eu posso pedir uma pequena redaçãozinha para vocês falarem, contar essa história, a especialização da carga, as vantagens e desvantagens da especialização da carga. Vou passar um problema também daqueles aqui, ó, que vocês têm resolvido. Eu não sei, eu passei essa apresentação para vocês? O senhor enviou esse slide aí, só que eu acho que o senhor deve ter acrescentado algumas coisas ao longo do caminho aí que não tá igual. Não, então vou reenviar esse slide para vocês, tá? Então, porque esse aqui da apresentação eu faço a ilustração, né? Tem mais ilustração, tem mais foto. Mas aquele que eu enviei para vocês tem toda essa parte que eu vou perguntar no problema desse aqui. E, na verdade, vai ser a aplicação da fórmula direta, tá? Vocês vão ter a fórmula aí. Por exemplo, eu vou pedir um mod de enrocamento contra a proteção da onda. Vai ser tipo assim, eu vou dar os dados, né? A altura da onda, a inclinação do talude, o ângulo. Daí vocês vão calcular o peso da pedra necessário para calcular o mole. Tá? O mole é a instalação das correntes. Importante saber os tipos de obras de proteção também, né? Se elas são refletivas, quebra-onda. Quanto ao perfil, quanto ao tipo construtivo, quanto à forma de atuar sobre as ondas, diferença de mole e quebra-mar. Essa questão do dimensionamento aqui eu nem vou repetir, não, tá? Layout portuário, eu vou perguntar os fatores que influenciam. Layout terrestre, layout aquático, você já sabe isso. O layout terrestre eu não vou perguntar, vai ser só até o layout aquático. Tipos de obras de acostagem. Olha, rampa escalonada, escadas, se eu perguntar. Vantagem e desvantagem de um porto interno, externo e offshore. É isso. Enfim, se vocês estudarem pela apresentação, vocês vão tirar 10 na prova. Tudo que eu vou perguntar está aqui na apresentação, tá? O que é um interland, o que é um foreland de um porto, o dimensionamento de um porto, o que eu devo conhecer, então essas coisas tudo, tá? A slide que vocês tem tudo isso que eu estou falando. A diferença está até mais organizado o outro, está numa sequência mais lógica. Esse aqui tem muita imagem, tá? Muita ilustração, mas o outro resolve também. Tá bom? Então, terça-feira, segunda-feira, se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. E na quarta, faz a prova, tá bom? Professor? Professor? Então, um bom dia para vocês, tá? Professor, Alguém uma quer falar pergunta. alguma coisa? Sou eu. Uma pergunta com relação à questão do layout portuário e tudo mais. A gente vê aqui na região essa questão da operação ship to barge querendo crescer, né? Você acha que é viável também implementar esse tipo de operação para o granel líquido? Você estava falando sobre a questão de terminar o granel líquido, também eu pensei isso, porque é muito comum, né, na offshore, mas aqui no interior a gente não vê. É comum sim, o granel líquido. Inclusive, já tem uma empresa querendo fazer o mesmo que a Megalogis está fazendo, o granel líquido, fazer o barge do chip direto. Só que o problema é que o granel líquido ele tem um potencial de poluição maior. De poluição, então, exato. Então ainda não tem essa liberação.
até mesmo a própria balsa, por exemplo, lá em Vila do Conde, ela fica batendo no cada ondas, né? Então, isso pode gerar faísca e tocar fogo na operação. Então, não é muito... Já não tem um exemplo aqui. A operação feita em alto mar é a boia, o navio fica amarrado em uma boia e bombeia para a boia, mas ele não toca em lugar ele nenhum. bombeia a boia distribui, né? Então, pode ser assim também, né? Faz uma boia, uma tancagem em terra. Mas aí não é muita vantagem, porque você vai acabar tendo uma tancagem, uma tubulação maior. Então, ainda não tem essa experiência aqui. Existe vários, no Brasil, inclusive, tem em Tramandaí, um desembarque por monoboia no alto mar. Aqui no Pará, nós somos importadores de combustível. Então, na verdade, é do navio para a balsa. Né? Então, se eu for fazer do navio para a balsa, eu vou ter uma perda de tempo muito grande, porque a capacidade do navio ele é muito maior que a capacidade da balsa. Então, para o navio, ele é mais econômico você atracar num porto e bombear para o tanque toda a carga dele ir embora. Né? Essa operação de transbordo direto, ela tem uma ineficiência maior do que a operação do navio atracado. Porque o navio atracado ele vai com carga contínua para o navio ou vice-versa. Né? Do navio para a terra ou da terra para o navio. No sistema de barge do chip, né, no caso da Mega Logística lá, que estão fazendo com um clamshell, né, que tira da balsa, coloca no navio, já tem uma perda de tempo maior, uma ineficiência maior. Mas eles economizam em outros lugares, né? Economizam em relação ao porto, não tem que ter uma infraestrutura portuária fixa, não tem que comprar um terreno em terra. Tem suas vantagens e desvantagens. Mas, assim, a soja, se ela cair na água, não tem grande problema, né? Ela não é um alimento. Agora, a gasolina, se ela vazar, ou óleo diesel, aí é um impacto ambiental muito maior. Entendi. Então, o risco de estar errado, uma operação dessa é maior. Entendeu? Então, por isso que ainda não existe. Entendi. E sem contar o fato que... Sem contar o fato que nesses terminais, né, professor? A carga chega e vai para os caminhões de distribuição, para os postos, enfim, né? Não sai de uma embarcação para ir para outra, né? Ela sai do navio, vai para o silo, do silo distribui para os caminhões, enfim. Caminhão-pipa, esse tipo de coisa. No caso da soja, por exemplo, o caminhão ele vai abastecendo o silo. Aí, quando o navio chega, a carga já está do lado do porto. Ele embarca e vai embora. Ele passa lá, sei lá, um dia, 24 horas para carregar nessa faixa aí que é o tempo de carregamento de um Panamax. Se esse sistema base do chip, tu vai levar aí uns 3 dias carregando, né? Para poder carregar. E sai a balsa, entra a balsa, faz o carregamento, a produtividade daquele guindaste ela é menor. Então, o tempo do navio parado é muito grande. Essa operação começou a ser feita agora. Bora ver se ela vai se sustentar. Porque daqui a pouco o dono do navio pode dizer assim, está demorando muito. O custo do navio desse parado é $50 mil por dia. Será que compensa ele passar 5 dias carregando? Então, entendi. Vai ver essa conta mais na frente, entendeu? Então, daqui a pouco Então, vai ver se vai dar certo ou não. Nesse caso da Mega Logística, esse navio já está parado desde o dia 10 de fevereiro. Foi a primeira tentativa de fazer a operação. Ele foi a primeira tentativa. Aí deu errado, e a boia de amarração fugiu, ela foi posicionada, ela ficou muito estreita. Aí agora que eles conseguiram posicionar o navio para fazer a operação. Né? Que a gente viu, até o Pedro publicou aí no Instagram dele lá a foto do navio. Tá? Mas a gente vai ter essa conclusão mais na frente. Então, esse navio aí que está operando foi muito ruim. Por conta era a primeira experiência, o pessoal apanhou um bocado, mas talvez quando engrenar ele tenha uma eficiência melhor. Mas bora ver se vai dar uma produtividade que compense o navio ficar mais tempo esperando. Tá? Entendi. Para empresas que estão iniciando, que não tem porto, né, esse tipo de coisa, pode ser viável, né? Mas para aquelas que já têm estabelecido, não há viabilidade. Por exemplo, para quem está usando é Luiz Dreyfus, uma empresa que não tem porto.
E está fazendo tudo nesse esquema. Em Santarém faz assim, aqui em Belém faz assim, em Vila do Conde, quer dizer. E porque ele não tem um porto próprio deles, então estão querendo economizar. Eu não sei se essa economia lá na frente não vai ser um problema. Bora aguardar um pouco mais, né, para ver se vai compensar esse sistema de carregamento direto. Porque o tempo ele é muito maior, não tem a menor dúvida, do que um porto atracado sendo tendo embarque por esteira transportadora, que é muito mais rápido. Tá bom? Sim, de fato. Obrigado, professor. Um abraço para você. Bom dia. Até a próxima semana. Bom dia, professor. Até. Bom dia, professor. Semana que vem. Até semana que Bom vem. dia, professor. Bom dia. Meus amigos, bom dia para todos.